Bom, o exemplo que a gente teve aí, então, né? Ou o exemplo que a gente vai ter, soma de dois valores quaisquer. Tá? Então, isso é o nosso problema. Na linguagem textual, o que a gente tem aí? Ó? Analisando o problema colocado, para se obter a soma de dois valores, é preciso realizar 3 operações na ordem a seguir. Obter dois valores, realizar a soma e informar o resultado. Até aí está certo, então, na linguagem textual, referente a esse problema que a gente tem? Obter dois valores, realizar a soma e informar o resultado. Oi? Obter a soma de dois valores é preciso realizar... Tá. Aqui, ó, no exemplo, ele quer o quê? Ó? Soma de dois valores quaisquer. Tá? Então é isso daí mesmo. Tá certo aí esse algoritmo? O que vocês acham? Na linguagem textual. Oi? Na linguagem textual, sim, né? É possível, então, o meu algoritmo na linguagem textual ser dessa forma aqui que eu iria entender. Beleza. Há operações básicas que compõem, que podem ser executadas pelo computador, que são representadas através de palavras padronizadas. SPS é uma linguagem falada, no nosso caso, o português. Tá? Então, dessa forma, apesar de ser simples aqui, ela dá bastante margem o quê? Né? Na verdade, para a gente pegar e escrever muitas coisas que podem não ser padrão. Pseudolinguagem. Para padronizar de forma e expressar os algoritmos, são definidos pseudolinguagens, ou o que a gente estava chamando lá também de pseudocódigo. Uma pseudolinguagem geralmente é bastante semelhante a uma linguagem de programação, né? Sem, entretanto, entrar em detalhes como, por exemplo, formatação de informações de entrada e saída. A gente, na verdade, está utilizando o pseudocódigo da maneira o quê? Que seja uma parte fácil, próxima do que a gente já vai ter que escrever na linguagem de programação. Só que na linguagem de programação vai ter mais detalhes. Tá? A gente, na verdade, vai precisar fazer formatação de dados. O que seria a formatação de dados? Quando, por exemplo, na linguagem C, eu faço a divisão de um número para o outro, eu tenho uma quantidade grande de casas decimais. Eu tenho lá umas 8 ou 10 casas decimais. Eu não preciso ficar mostrando tudo isso para o usuário. Então, eu mostro somente 2. Só que para eu mostrar só 2 casas decimais para o usuário, eu preciso formatar esse valor. No Excel, quando vocês fazem às vezes uma divisão, ele não coloca lá 6 casas decimais? Beleza, eu preciso de tudo aquilo? Às vezes não. Na maioria das vezes não. Então eu vou lá e formato com 2 casas. Não é possível fazer isso na formatação do Excel? Fechou? É isso daí então que a gente tem que fazer em linguagem de programação. Tá? Bom, exemplo de pseudocódigo aqui, ó, no somar dois valores quaisquer. Algoritmo 1.1 soma 2, isso daí é o nome do algoritmo. Eu tenho ali, ó, início e fim. Olha aqui, ó, início e fim. Entradas e saídas. Aqui, ó, esse algoritmo já, esse pseudocódigo ou pseudolinguagem, o que a gente tem aqui, ó? Informar a soma de dois valores. Por que ele está entre fecha e abre e fecha chaves? Porque na pseudolinguagem esse cara aqui ele é um comentário. Tá? Então, isso daqui ajuda, na verdade, a gente a o quê? A gente, na verdade, conseguir interpretar mais rápido. É possível utilizar comentário dentro do meu pseudocódigo. Entradas e saídas. Entradas, valor 1, valor 2, real. Saídas, soma, real. O que são isso daqui? Variáveis. Tá? Na pseudolinguagem, pessoal, vocês vão ver ali a palavra var, ou às vezes vocês não vão ver nada. Tá? Só que aqui, ó, se eu tiver, né, a declaração antes do início, ó, entradas e saídas, está antes do início aqui, não é? Lendo de cima para baixo. Isso daqui, ele é o quê? Ele é declaração de variável. Eu preciso declarar a variável por quê? Porque eu preciso guardar esse resultado em algum lugar.
um espaço na memória. Correto? E eles são do tipo real. A gente já comentou esse tipo real. Por que é utilizado esse tipo? Porque eles vão receber valores com casas decimais. Se eu não tivesse casas decimais, somente valores, ele iria ser o quê? Inteiro. Beleza? Inteiro. Podendo ser negativo ou não. Menos 325 é um valor inteiro. 0 é um valor inteiro. 4.850 é um valor inteiro. Professor, qual que é o maior? Inteiro ou real? Em questão de o range do tamanho dele, o real, todos eles têm limite. Todos os valores têm limite. O real ele é maior. A quantidade de range dele. Geralmente você mede a quantidade do seu range, do tipo do range pela quantidade de bytes que ele ocupa em memória. A gente vai ver isso daí em linguagem de programação, não é a intenção agora. Mas aqui então, ó, nós já estamos falando no pseudocódigo que eu tenho valores de entrada, valor 1 e valor 2. E o valor de saída é a soma. Por que é o valor de saída? Porque é o valor que eu quero mostrar. Depois de eu somar dois valores, eu vou ter que guardar esse cara em algum lugar. Esse resultado da soma está vindo na minha variável o quê? Soma. Correto? Então aqui, ó, num pseudocódigo, ler valor 1, valor 2. Na verdade, isso daqui não rola muito em linguagem de programação, mas é aceitável em pseudocódigo. Eu teria que ter ler valor 1 na outra linha, ler valor 2. Isso seria o mais correto. Tá? Mas aqui ainda passa, porque dá para entender que eu vou precisar ler duas variáveis aqui. Depois, eu tenho aqui, ó, o soma recebe valor 1 mais valor 2. Isso daqui é um processamento. Tá? A partir do momento que eu fiz a leitura de valor 1, valor 2 aqui em cima, eu já tenho esses dois valores guardados em memória, em variável. Correto? Ele vai pegar o conteúdo desses dois valores aqui, ó, e vai me fazer o quê? A soma deles. Olha o símbolo aqui de soma, ó. Correto? E vai jogar para cá, para essa nova variável. Depois, escrever soma. Esse escrever soma, o papel dele é fazer o quê? Imprimir em tela. Imprimir no monitor qual é o resultado que vai ser o quê? Desses dois valores aí. A soma, né, desses dois valores. Tudo bem? Eu tenho fim aqui, ó, para finalizar. Então, esse meu pseudocódigo aqui. E tudo isso daqui que está no meu lado direito, entrada dos dois valores, calcula a soma e informa a soma, estão o quê? Entre abre e fecha chaves. Tudo isso é comentário. Ok? Quando a gente vai fazer um código, não é normal a gente também ficar comentando linha a linha, tá? Senão, não tem muito sentido a gente pegar e fazer isso. A gente, na verdade, coloca comentário nas partes mais importantes, que pode ter mais dificuldade, por exemplo, de interpretar tal parte. Correto? Então, a gente tem isso daí, ó. Perguntas aí, pessoal? Não? Oi. a setinha da igual? Na pseudolinguagem é o recebe mesmo. É a seta. É igual. Só que o igual ele pode ter duas funções. Por isso que a linguagem de programação é um pouco diferente. Tem o igual para você atribuir uma variável e tem o igual para você comparar uma variável. Depende da linguagem. Na linguagem C, sim. Java também. No Python, não. No VB, não. Um só já é o suficiente. Para as duas situações. A sua comparação, a sua estrutura, tá, do comando. É isso que ele vai saber. Ele analisa por inteiro a estrutura e sabe se você está comparando ou se você está atribuindo. Tá? Então depende muito da linguagem de programação. O seta, o recebe, ele é padrão. Sempre recebe, é atribuição de valor. O valor que eu tenho aqui, ó, de valor 1 ou valor 1 mais valor 2 é recebido por soma.
Tá? Aqui, pessoal, a leitura é sempre o quê? Ó? Soma recebe valor 1 mais valor 2, ou valor 2, valor 1 mais valor 2 é recebido por soma. Tá? Então é essa a leitura. A atribuição, pessoal, isso daí em qualquer linguagem de programação, é sempre da direita para a esquerda. O seta é justamente para quê? Para marcar isso melhor. Ó, seta da direita para a esquerda. O valor que tiver ali na minha direita vai para a minha variável da esquerda. Correto? Isso é a atribuição de valor. Tudo bem aí? Sim? Fluxograma. Tá? Mesmo problema, mesmo exemplo. Soma de dois valores com a esquerda. Trata-se de uma representação gráfica que possibilita a interpretação visual do algoritmo. Então, através do fluxograma não é adequada para algoritmos muito extensos. Se a gente então tem algoritmo mais complexo, que é realmente grande, o fluxograma acaba sendo um pouco mais demorado de a gente ficar fazendo. É muito mais rápido a gente escrever código do que ficar desenhando símbolo, não é? Mesmo que seja com computador, é mais rápido a gente escrever. Então, se eu tenho quantidade muito grande de código a ser escrito, então o mais indicado ainda é o pseudocódigo. O fluxograma serve para, às vezes, exemplificar uma determinada parte de uma rotina, um pedaço do programa que está sendo o quê? Que seja mais difícil de ser interpretado. Tá? Então, em programas extensos, você não utiliza todo ele, geralmente. Você utiliza parte dele para te ajudar, para te apoiar. Tá? Utilizaremos a representação de fluxograma somente como apoio para a compreensão das diferentes construções que podem ser utilizadas no algoritmo. Isso daqui, por exemplo, ó, é a parte lá do nosso algoritmo, mas agora em fluxograma. Início e fim. Sempre eu tenho o que? Inicialização e finalização. Tá? Entrada. Lista de variáveis. Na entrada aqui, ó, seria a leitura, né, das minhas variáveis. Na saída seria o escrever. Ou escreva, que a gente tem lá no pseudocódigo. É mostrar os valores das minhas variáveis. Tá? E aqui eu tenho variável, aí tem o seta, o que é o recebe, e a expressão. Valor 1 mais valor 2, por exemplo. Oi? Oi? O valor da variável ela vem de uma parte de uma matriz. Como é que eu indico isso na variável? No caso do fluxograma. No fluxograma você vai fazer a mesma coisa, ele vai estar recebendo o valor? Um quadrado. Tá, aí você vai fazer o quê? Mais ou menos a mesma coisa, o retângulo, a variável recebe array de posição 1, posição 2, de x e y. Tá? Bom, isso daqui então, na verdade, é para a gente ver um exemplo de como poderia ser. Aqui, pessoal, ele está desordenado. Vocês concordam? Isso daqui é só, na verdade, está mostrando símbolos para a gente. Por quê? Vocês estão vendo que a minha expressão aqui, ó, variável, recebe expressão, ele está na última parte? Geralmente, isso daqui não vai acontecer. Geralmente, o meu cálculo ou a minha expressão vai estar no meio. Eu preciso de um processamento para depois mostrar resultado. Correto? E aí finaliza o meu algoritmo. Então, isso daqui, na verdade, só está mais para mostrar os símbolos. Esse cara agora sim, ó, eu tenho aqui um algoritmo que corresponde àquele problema. Né? Início. Entrada, valor 1, valor 2. Entrada é o leia. Né? Soma recebe valor 1 mais valor 2. Ó, tá dentro aqui, ó, de um retângulo, tá? Que é um processamento. E depois eu tenho saída. Vai me apresentar o quê? A soma. Soma que vem da onde? Aqui, ó. Aqui no algoritmo, no fluxograma, a gente não tem declaração de variável, tá? As próprias variáveis, se você criar ela, ao mesmo tempo você já está declarando. Correto? Então, nessa parte é mais fácil. Fica mais fácil desenhar o fluxograma, obviamente, para depois escrever o pseudocódigo. Por quê? Porque fazendo já o fluxograma, você vai saber quais as variáveis que você vai precisar no pseudocódigo. Então, a gente vai tentar sempre fazer isso primeiro. Fluxograma para depois pseudocódigo.
Correto? Depois, obviamente, vai ter uma parte que a gente não vai ver mais fluxograma, só vamos ver pseudocódigo. Tá? Só que isso daí tem que ser gradual. Cada aula eu vou tirando uma parte do que a gente tem que fazer. Agora tem que fazer tudo. Tem um limite de valor de desconectado? Não. Você pode colocar o quantos você quiser, desde que você precise. E se você declarar variáveis que você não utiliza? É isso? Espaço ocupado na memória toda. As nossas variáveis aqui vão ser pequenas. Vão ser variáveis inteiras, vão ser variáveis string de 100, 200 caracteres, vão ser variáveis data, são pequenas. Agora, e quando minha variável tem 1 GB? É 1 GB em memória que esse cara está ocupando lá da sua memória RAM. Se você tem 4 GB de RAM no seu computador, só a variável está ocupando 1. Então, se ela está à toa, ela está lá o quê? Ocupando espaço da memória RAM à toa mesmo. Se você não precisar dela, não tenha, não declare. Tá? Eu sei que eu não diria a diferença entre declarar e não declarar uma variável. Eu diria que fechar, você não precisa realmente declarar uma variável. Você consegue só colocar uma letra igual a alguma coisa e funciona como uma variável. Então, se você declarar direto no global, né, lá em cima, seria o todo programa mesmo. Então, isso daí a gente chama de escopo de variável, na verdade. Vocês lembram daquela parte que a gente comentou quando você divide em menores partes do seu programa, em vez de estar em tudo em um lugar só? Quando você está trabalhando agora no nosso programa, tudo vai ser variável privada, vamos dizer assim. A variável privada ela só é enxergada dentro daquele pedaço do seu código. Quando você tem vários pedaços, a visibilidade dessa variável ela precisa ser alterada, e não mais dentro do programa, mas sim mais para cima. Que aí a gente muda o escopo dela, chamando ela de, às vezes, de global. Provavelmente. Visual Studio não, porque é uma linguagem já de programação. Não. Visual Studio a gente não vai usar mesmo, pessoal. Tá? Semestre que vem, se eu tiver com vocês, a gente vê linguagem C. Mas se eu não tiver, aí o outro professor vai ver o que vai utilizar. Tá? Linguagem C e Python, os dois. Esse semestre, se der também, tá? Não é uma promessa. Vamos lá. Eficiência de algoritmo. A solução de um problema através de algoritmo não é necessariamente única. Na maioria dos casos, algoritmos diferentes podem ser construídos para realizar a mesma tarefa. É aquele caso que a gente comentou. Se eu tenho um problema, cada um de vocês vai pensar diferente para resolver esse problema. Tá? Supondo que você tenha um software a ser o quê? Construído. Você tenha 20, 30, 40 programadores construindo o mesmo software. Todo mundo pensa igual? Vai declarar a variável no lugar certo? Não. Vai ser uma bagunça total aquilo lá. E como esse software vai ter que sair? Na raça, né? Por quê? Porque cada um dos 40 programadores vai escrever do jeito que ele acha que é. E é esse que é o problema de fazer software. Vocês concordam? Não é nem o cara de homologação. Se você é o cara que faz a classe, só a classe, beleza, você está definindo. E quando tem 10 caras que fazem classes? É fogo. É difícil você gerenciar. Por isso que existe o quê? Padrão de projeto para a parte de codificação. É uma etapa depois, obviamente, dessa que vocês estão vendo. Mas é uma coisa que vocês já precisam pensar quando vão estar desenvolvendo em conjunto, tá? Imaginem o quê? Né? Que você vai pegar o código do seu colega daqui a algum tempo. Tá? Se vocês não tiverem um padrão a ser escrito, nomenclatura de variável, declaração de variável, tá? Nomenclatura dos componentes, quais são as camadas que vocês estão dividindo, cara, ninguém conversa com ninguém. Então é necessária essa padronização. O que é legal é o quê? Se fazer uma documentação. Quem é o arquiteto, geralmente, né, da solução,
Ele desenha isso, ele impõe isso já para o programador, que tem que ser daquela forma. Tá? Se você é sozinho, beleza, cara. Você vai desenvolver tudo do seu jeito. É o mais gostoso de tudo. Faz do jeito que você acha melhor. Se é o melhor, você não sabe, né? Sozinho, você não sabe se está sendo melhor ou não, mas é possível. Legal. Um algoritmo deve iniciar... Opa, será que eu pulei aqui? Tá. Um algoritmo deve sempre iniciar com um cabeçalho, no qual o objetivo do algoritmo deve ser claramente identificado. Por exemplo, algoritmo soma 2. Esse cara ali, ó, é o nome do seu algoritmo. Ele tem que ter um nome, de qualquer forma. Informa a soma de dois valores lidos entre chaves, quer dizer o quê? Que ele é comentário. Comentário, pessoal, é o quê? É para o programador, é para quem estiver lendo aquele código entender alguma coisa ali. Tá? Para o compilador não quer dizer nada. Ele simplesmente ignora aquela linha e já era. Tá? Então, o próximo que pegar o seu código, ele lendo algum comentário ali, pode ter maior facilidade de compreender o seu código. Ok? Então, é recomendado que se utilize comentários. Você colocou um comentário em colchetes, mas pode expor aí. Aí é na linguagem de programação. No pseudocódigo é entre colchetes. Na linguagem de programação, ou vai ser barra asterisco, asterisco barra, ou vai ser traço, traço, ou vai ser barra, barra. Vai depender. Linguagem de programação que o colchetes é uma redução de... Exato. No linguagem C, por exemplo. Tá, a C abre e fecha colchetes, ele é comando mesmo, você não pode utilizar. Mas aí vai depender da linguagem que vocês estiverem trabalhando. Tá? Bom, logo depois do cabeçalho vem a seção de declarações de variáveis, de constante e de tipos. Agora aqui surgiu mais um cara. Ó. Existe variável e existe constante. Qual que é a diferença dela? Uma varia, outra fica igual. Boa, né? Qual que é a diferença das duas? É essa. A variável você pode mudar o valor dela durante o programa. A constante, a partir do momento que você declarou com algum valor, já era. É aquele valor e acabou. Não se muda o valor de constante até o final do programa. Legal? Beleza. Qual é a vantagem de um e qual é a vantagem de outra? Com variável eu não conseguiria resolver esse problema do mesmo jeito? Se eu tenho uma variável lá, A recebe 42, e eu não mudo o programa inteiro, não estou resolvendo o problema? Não é a mesma coisa que uma constante? Sim, mas por que então existe a constante? Se com a variável eu consigo resolver? A constante, ela é estática. Depois que você declarou, não se muda. É feito uma vez só e acabou. Geralmente, a quantidade de bytes em memória é menor. Então, se você tem, por exemplo, padrão de cabeçalho em relatório, aquele é o padrão e acabou. Aquilo não muda. Correto? Então, você vai utilizar a constante e já era. Você não tem processação, nada para só ficar gastando recurso. Exatamente, está gastando recurso que não precisa de processamento. Correto? Então, temos essa vantagem e desvantagem aí, né? Bom, demais variáveis utilizadas no programa são denominadas variáveis auxiliares. O que ele fala aqui de variável? Deixa eu ver. Identificar mais variáveis de entrada e saída. Ah, tá. Tudo, na verdade, pessoal, que eu necessito armazenar em memória, em algum lugar temporário, é variável. Só que aqui, ó, o autor ele colocou o quê? Que existe variáveis de entrada e saída. Isso daqui é só para o quê? É só para vocês identificarem o que vocês vão estar captando lá do teclado e mostrando para o monitor. Só isso. Mas é variável de qualquer jeito. Outras variáveis que você vai precisar, além dessas, ele chama aqui de variável auxiliar, tá? Mas é a mesma coisa, é variável. Num programa, geralmente você não fica muito fazendo essa distinção. Você coloca geralmente o que? A linha de variáveis de entrada, depois na outra linha variáveis de saída e outras variáveis que você precisa. Tá?
mas são todos. O conceito de variável é o mesmo para as três aí. A declaração de variáveis do algoritmo soma 2 é entradas, valor 1, valor 2, real. Saídas, soma real. Tá? Aqui então, ó, quais são os valores lidos? Isso daqui é um comentário. Quando eu tenho real aqui, ó, é sinal que esses dois valores, essas duas variáveis, são desse tipo, real. Correto? Está na mesma linha. Então, eu estou declarando os dois ao mesmo tempo ali na mesma linha, com um único tipo. Beleza? E ali depois, soma do tipo real. Eu não poderia pegar e colocar ali, então, ó, valor 1, valor 2, soma real. Poderia. Funcionaria também. Só que aí eu não estaria separando o quê? Entrada e saída. Eu estaria declarando tudo numa linha só. Tá? Que também não estaria errado. Iria funcionar o programa do mesmo jeito. Isso daqui, ó, entradas e saídas, na verdade é um pouco opcional. Lembra que a primeira vez que a gente viu o algoritmo ele não estava lá com var? Aquilo é o mais usado, tá? Que é para você declarar a variável. Aqui está um pouco mais separado, só isso. Mas é declaração de variável de qualquer forma. Tá? Aí a gente vai adotar um deles e boa. Geralmente eu gosto do var só e boa. Da palavra var, né? Bom, os nomes escolhidos para as variáveis devem ser curtos e indicar qual informação elas irão armazenar. Para melhor compreensão, pode escrever comentários. O comentário, então, é o entre abre e fecha chaves. Nome de variável, pessoal, ela tem algumas regras. Ela não pode ser tão longa. Alguns programas limitam essa quantidade, tá? Em até, por exemplo, 30 caracteres, que é o PLSQL. Tá? O C# suporta hoje bastante, eu não sei qual é o número, enfim, da quantidade. Mas geralmente a variável é para ser utilizada para determinada coisa e tem que ser curto. Tá? Sei lá, 4, 5, 10 caracteres no máximo. Justamente para quê? Para você utilizar ela de forma rápida. Ok? Variável também tem algumas regras. Não começar com um número. Eu não poderia começar uma variável com 2, 7, por exemplo. Tá? 2, agosto, o 2, ag. Tá? Agora, depois eu posso. Ag 2 poderia ser um nome de variável. Não pode, então, nomear. Nomear com início sendo um número. Variável também não pode ter o quê? Espaço em branco no meio. Tá? É uma letra, é uma palavra só. Pode colocar maiúsculo e minúsculo e dependendo no algoritmo, maiúsculo e minúsculo é a mesma coisa. Mas para a linguagem é diferente. Oi? Visualização pode. Você não pode ter caractere especial dentro de uma variável. Asterisco, interrogação, barra. O único caractere especial é o underline. O traço também não pode, tá? Dependendo da linguagem, isso daí vai dar pau também. Mas o algoritmo em si também não pode. O único é o underline. Correto? Fechou? E maiúsculo e minúsculo, para o algoritmo em si, ela é a mesma coisa. Sendo maiúsculo e sendo minúsculo, não muda. Tá? É importante utilizar comentários ao longo do algoritmo, indicando ações que estão sendo executadas a cada passo. Isso auxilia muito os testes e a depuração de programas. O que é depuração? Vocês vão ouvir bastante falar nisso. É a verificação do código passo a passo. Tá? Eu tenho lá 50 linhas de código. Em algum lugar está dando um problema. O que a gente vai fazer? A gente vai depurar um programa. Ver linha a linha o que está acontecendo. Isso é bem comum, tá, pessoal? Porque à medida que você desenvolve, o programa em si vai ficando mais complexo. O seu programa ele vai crescendo. Tá? Então, às vezes, é necessário você ver em uma determinada parte do seu código o que ele está fazendo linha a linha. Tá? Quando a gente está numa linguagem de programação, você consegue ver valores de variável, você consegue mudar o valor da variável ali naquele tempo. Tá? Tem bastante coisa legal aí. Tá? Quando a gente está no português estruturado, é o teste de mesa mesmo que a gente vai fazer. Ok?
A gente vai ter que aprender a fazer isso daí para depois, obviamente, vocês conseguirem utilizar depuração em outros programas. Bom, a estrutura de um algoritmo, né, com elementos discutidos até o momento é algoritmo, nome do algoritmo, descrição, objetivo do algoritmo, ele é o que? É um comentário, início e fim, e entre o início e o fim eu tenho os comandos. A declaração de variável tem índices de início. Exatamente, ela vem aqui, ó, entre o nome do algoritmo e entre início. A declaração de variável é aí. Oi? Sim. No algoritmo, sim, vai ser aí. Em uma linguagem de programação, vai depender de qual linguagem você está tratando. A única linguagem que eu já vi que cobra ser variável nessa parte é o PL/SQL do Oracle e o Pascal, cara. O resto, você declara depois aonde você quiser. Java, Python você nem declara. C# não precisa também, não. C# não precisa. A única, C também não precisa. VB. Tá? VB também é outro que você declara em qualquer lugar. DIN já era. Em declarações aparecem com frequência alguns ou todos os seguintes elementos: entradas, saídas e auxiliares. Aqui nesse caso, se eu quiser fazer a declaração das minhas variáveis, né, já de forma mais separada. Tudo que é referente à entrada, nome das suas variáveis e seu tipo. Saídas, variáveis e seu tipo, e variáveis auxiliares, variáveis e seu tipo. Tipo, pessoal, a gente só está vendo aqui o tipo real, não é? Mas existe o tipo inteiro e existe o tipo cadeia de caractere ou caracteres. Tá? Caractere é caractere mesmo, nome. Tá? João da Silva. É caractere que eu tenho nisso daí. Tá? Existem alguns outros tipos que a gente não vai tratar, tipo data, por exemplo, é um deles. Tá? Booleano, a gente vai substituir por um valor simples aí, um tipo inteiro. Porque ele é 0 ou 1 no final das contas. Em linguagem de programação mais avançada, é diferente eu declarar um booleano e é diferente eu declarar um inteiro, por exemplo, que você recebe só 0 e 1. Tá? O valor em quantidade de bytes é menor do booleano, porque ele só tem duas possibilidades. 3, né, na verdade. Nulo, 0 ou 1. Tá? E aqui a gente tem um exercício. Fazer um programa que receba 3 notas de alunos e forneça como saída as 3 notas lidas, a soma e a média aritmética entre eles. Represente em fluxograma esse problema. Beleza? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Não vamos fazer agora, pessoal. Ah, já tá feito, caramba. Tudo bem. Ei, caramba, mas eu ia dar para vocês fazerem isso daqui, mas enfim. O que a gente tem aqui, ó? Início e fim. Isso daqui tem que ter de qualquer forma. Entrada, nota 1, nota 2, nota 3. O que eu gosto de fazer também é já colocar aqui, ó, ler, nota 1, nota 2, nota 3. Aqui você já está fazendo o quê? Basicamente, o comando a ser feito. Se ele já está escrito como entrada aqui, basicamente você já sabe que é uma leitura, tá? A leitura é o quê? É realmente esperar o valor do teclado. Tá? Então lá o seu programa, na hora que você vai fazer, ler nota 1, o cursor vai estar piscando para quê? Para você digitar algum valor. É isso daí basicamente que a gente tem em linguagem de programação. Depois, saída. Saída de VC. Então, ele quer o quê? Olha o problema aqui, ó. Fazer um programa que receba 3 notas de alunos e fornecer como saída as 3 notas lidas, sua soma e a média aritmética entre elas. Exato. Então aqui, ó, eu preciso fazer a leitura e mostrar elas. Ó, como saída as 3 notas lidas. Mas quando você faz isso em seu código, não daria Problema? de variáveis. Não, porque a declaração você faz uma única vez.
Agora, a utilização delas você está fazendo várias vezes. Uma é para você pegar as variáveis e a outra é para você mostrar as variáveis. As mesmas variáveis. Tá? Depois a gente tem aqui, ó, o soma recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Saída, soma. Aqui o que a gente está fazendo? Imprimindo o valor em tela. Tá? Média recebe soma dividido por 3. Tá? Aqui, ó, a gente está colocando, então, a soma que foi calculada, dividindo por 3 e colocando o quê? Na minha variável média. E depois, saída, média. O saída média, ele está fazendo o quê? Fazendo a impressão em tela novamente para vocês. Tudo bem? É um algoritmo simples, apesar de ter esses passos aqui, ele está muito simplista. A gente poderia incrementar eles com algo mais. A entrada é a leitura dos dados. Saída é a exibição dos dados, exatamente. Poderia fazer várias saídas, por exemplo? Poderia fazer várias saídas. E elas não se correlacionam para outra. Pode ser sequencial, aliás. Tem que ser sequencial nesse caso aí. Por exemplo, saída, nota 1. Depois um outro, saída, nota 2. Depois saída, nota 3. Poderia se fazer isso. E é o mais indicado, na verdade. Porque você está fazendo passo a passo, com todos os detalhes do que o computador tem que ser feito. Tá? O ideal seria. Mas beleza. Bom, um programa pode ter vários comandos de entrada e saída de dados em lugares diferentes. Aqui então, pessoal, tranquilo, eu posso utilizar mais de uma entrada e mais de uma saída. Isso daí é tranquilo. Tá? São comandos, vocês podem utilizar quantas vezes forem. O comando de atribuição é representado através de um retângulo, dentro do qual é escrito o nome da variável, o símbolo e a representação da atribuição, que é o seta para a esquerda, tá? E a expressão. E sua forma matemática, ou seja, sem necessidade de representar uma só linha. Aqui nesse caso, então, ó, esse cara aqui, soma, recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3, isso é atribuição. E aqui, média recebe soma dividido por 3. São as duas atribuições que a gente tem. São os dois cálculos, na verdade. Aí. Correto? Não necessariamente para atribuir um valor precisa ser um cálculo. A, por exemplo, soma recebe valor 1. Eu poderia fazer essa forma direta. Simplesmente atribuição simples. Em todos os casos, só vai ter uma. Cara, em vários casos vão ter várias entradas. Vai depender do problema ainda para ser analisado. Se eu tiver, por exemplo, calcule a área de um triângulo retângulo, tá? São várias entradas. Né? Então vai depender muito do problema. Não é só um que vai ter aí para dar entrada. Tá? Bom, aqui, pessoal, é mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Espaços desenhados na grade do quadro constituem a memória principal do computador, que é composta por espaços acessados pelos programas através de nomes pelo programador. Quando a gente dá nome para variável aqui, ó, variável nota 1, nota 2 e nota 3, o programa por dentro ele está fazendo o quê? Reservando espaço de memória lá na memória RAM e falando, ó, esse cara aqui chama, esse espaço chama nota 1, esse outro espaço nota 2, esse outro espaço nota 3. Na hora que você escolhe um valor a ser atribuído, ele vai lá naquele espaço nomeado e coloca aquele valor naquele espaço. Se vocês não tivessem que declarar nome de variável, como que vocês acham que isso aconteceria na memória do computador? Você teria que achar o endereço hexadecimal dele. Endereço BXA32FK. FK não, porque memória é hexadecimal, então vai até o F. Tá? É muito mais trabalhoso. Então é por isso que a gente dá nome à variável. A variável representa o quê? Um espaço, né, reservado de memória em um determinado lugar. Pronto. O compilador, na verdade, ajuda pra caramba a gente nessa parte. Ok? Bom,
basicamente, pessoal, é isso daí que a gente tinha aqui para ver aí, tá? Aqui a gente já falou sobre essa parte aqui de unidade, a gente falou, e é só. Beleza, pessoal. Tchau, tchau, bom final de semana, hein?